Olá pessoal da Rádio Freud, sou Leandro dos Santos, sou psicanalista, idealizei e venho mantendo essa iniciativa. E agora a gente está com uma nova série, né? A Freudcast, agora com convidados, e o único ponto a se considerar é quem a gente poderia chamar e por quê. E aí eu elegi 10 colegas, 10 amigos, que são apaixonadas por psicanálise, que sustentam essa prática, né? O que o Freud chamava de profissão impossível, sustentam cotidianamente seus consultórios, e a ideia é que a gente possa bater um papo, enfim, nesse Freudcast sobre psicanálise, sobre psicanalizar, enfim, o psicanalista ele tem muito a dizer, mas falta alguém para perguntar e eu estou me arvorando esse direito. Então a gente vai começar hoje com um grande camarada, Ricardo Goldenberger, pessoa que eu estimo muito, outrora meu supervisor e nitidamente um parceiro, um par nessa prática, nessa coisa que o Freud inventou e que está viva até hoje e que ajuda tantas pessoas, né? Enfim, uma prática consoante com os nossos tempos. Então o Ricardo foi um dos primeiros nomes que eu pensei, a gente conseguiu acertar as agendas e aqui estamos, e eu espero que seja produtivo, né? Que seja fecundo e que a gente consiga transmitir para vocês da Rádio Freud e agora dessa série chamada Freudcast. Ricardo, primeiro de tudo, muito obrigado por aceitar. Eu que agradeço. Ricardo, eu queria começar, eu estou fazendo a mesma pergunta para todo mundo, eu vou fazer para você. Como é que foi seu encontro com Freud? Como ou quando? Como e quando? Depois de ter tido meu encontro com Lacan, isso já é inusual. Sim. Porque eu estava interessado em outra coisa. Quando entrei na faculdade, estava interessado em Piaget. Caí nas graças de Emília Ferreiro. Emília Ferreiro. E participei muito novo. Eu acho que eu não tinha 19 anos ainda, de uma pesquisa em escolas com a aquisição da escrita em crianças. E antes disso, da língua falada, etc. Todo um trabalho que depois terminou em livros, que ela apresentou em Genebra para Piaget, etc. Ela e Rolando Garcia davam aulas na universidade onde eu estudava, que é a Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. Buenos Aires. E bom, então a minha formação inicial foi de cara a estruturalismo. Eu lia Chomsky a essa idade e tomava aulas de epistemologia com o marido de Emília, que era Rolando Garcia. Então, através de Piaget, me defrontei com um livro de Sarah Pain, que tentava juntar Piaget com Lacan, e aí me caiu a ficha de que esse cara de quem ela falava era interessante se ler. E caí numa versão pirata do Seminário 11, em que Lacan ironizava Piaget e falava dessa psicologia alpina. Dos Alpes. Pura sacanagem, né? É suíço, Piaget é suíço, dos Alpes suíços. A psicologia alpina. E criticava algo assim como o embasamento epistemológico da teoria piagetiana. E eu, que sou do contra desde sempre, digo, bom, esse cara está criticando Deus, porque nesse meio dos piagetianos, Piaget era The Lord. The Lord. E então fui ler o contra. Essa foi parte do encontro. A outra parte do encontro foi um supervisor. Eu tive a fortuna de trabalhar muito cedo numa equipe de psicopatologia do Hospital de San Isidro, dirigida por Moro Miari, outro que morreu. Estávamos falando antes, off the record, sobre a morte dos analistas.
Esse homem morreu muito novo, não me lembro mais de quê, 40 e poucos anos. Acho que não tinha 50. E ele chamou Alejandro Ariel, que era membro da Escola Freudiana de Buenos Aires, como supervisor. E Alejandro meio que me apresentou Lacan, Oscar Mazzotta, e eu cheguei a Freud, então, pelo retorno, o retorno a Freud e Lacan, a mim me apresentou Freud. Portanto, o Freud que eu li foi de cara lacaniano. Embora eu fiz um grupo de estudos, eu sou super grato aos que me formaram. A psicanálise na universidade estava apresentada do modo mais clássico possível, e isto não é um demérito, por Leon Ostrov. Leon Ostrov é uma figura mítica para nós, é um dos fundadores da APA, da Associação Psicanalítica Argentina. Então já tínhamos isso. E eu já era muito crítico de coisas em Freud que não entendia. Líamos a psicopatologia da vida cotidiana e eu me perguntava, e perguntava para Ostrov, de onde ele tira isso? De onde ele tira essa interpretação tipo Signorelli? De onde tira? Como chega a sexualidade e morte? Porque parece um pulo tipo totalmente petição de princípio. E eu não encontrava as respostas em Freud, mas encontrava outro modo de perguntar em Lacan. Então, eu costumo dizer, quando me perguntam, que meu percurso foi de Lacan a Freud e retorno. Essa é uma resposta interessante. E hoje, já não é de hoje, que faço uma leitura crítica do próprio Lacan. Bom, eu cunhei o termo de leitura que a mim me parece super interessante de servir-se dele. Você acha que é possível desler Freud? Acho que é necessário. Creio que todo bom leitor, um leitor forte, um leitor consistente, se tiver algum desejo e não for absolutamente um professor universitário dedicado a dizer a suposta verdade inerente aos textos, se não for assim, se for um leitor de verdade, esse que realmente lê em nome próprio, necessariamente vai ser uma desleitura. Okay. Eu defendo isso, enfim, você sabe que tem um livro apresentando o conceito e tentando argumentar com ele, mas esse livro é de 2018, eu não parei de pensá-lo, digamos. Sim. Esse livro continua vivo dentro de você, né? Sim, totalmente. A partir desse termo que você mesmo cunhou, desler. Agora, Ricardo... Eu cunhei, me apropriei dele mediante uma desleitura, se você quiser, porque a invenção não é minha, a invenção é de Harold Bloom. Harold Bloom. Harold Bloom chama isso misreading em inglês, é um crítico literário. E Harold Bloom faz uma desleitura, porque se apropria do termo de Freud e das lembranças encobridoras. Interessante. Então, eu me reaproprio do termo de Bloom e eu trago de volta para a psicanálise. E tem colegas que me criticam por não ser suficientemente bloomiano. E eu digo, mas justamente, estou fazendo uma desleitura do inventor da desleitura. Do próprio Harold Bloom. Isso não é aceito pelos professores. Sim. Não. Mas, digamos, o cara inventou, então é dele. Bom, e justamente isso me parece o que define entre um leitor fraco, digamos, e um leitor forte, que é uma definição de Bloom. Leitores fracos e leitores fortes, não, tampouco é meu, é dele. Sim. Você acha que Freud, especificamente, estou aqui pensando no que você está dizendo, você acha que Freud, no estilo dele, né, no estilo do próprio Freud, você acha que ele fascina mais o leitor fraco ou o leitor forte? Ambos. Ambos. Em Lacan a resposta seria diferente, só o leitor forte. Só o leitor forte. E por que Freud fascina ambos? Porque tem um estilo delicioso de escrita. Freud é um romântico no sentido do gênero literário. Literário.
Freud é uma delícia se ler. Por isso, aliás, eu não leio alemão, a não ser básico do básico para me orientar um pouquinho. Deveria, aliás, essa é uma falta, um pecado não venial. Eu não sei se eu tenho dificuldades. Eu tenho facilidade com línguas e com o alemão tenho um problema que talvez me venha do judaísmo. Olha que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Talvez me venha do horror que me transmitiram meus pais do nazismo. Sim, sim. Uma espécie de horror da língua de tudo que envolve assassinos. Sim, os assassinos. Você acha que o fato de ser judeu, praticar o judaísmo, e Freud também, ser judeu, etc., você acha que isso facilita ou facilitou a sua, vamos dizer assim, a sua relação com Freud? Não, a minha relação com o judaísmo é meio... Estou procurando um adjetivo. Eu nunca tive nenhuma formação judaica, nem religiosa não. Meus pais eram ateus e comunistas. Pecado. Então, nada de bris, nada de bar mitzvah, nada disso. Eu chego a isso já adulto. Por sua opção? Porque precisava saber algo, não é bem pela minha opção. Meus pais queriam que fôssemos, meu irmão e eu, integrados como argentinos na sociedade argentina, não como judeus. Da mesma maneira que alguém que tem neto ou filho de italianos é simplesmente argentino, ninguém diz ítalo-argentino. Então, por que nós seríamos judeus como se isso fosse algo marcado como distinção? A aposta dos meus pais é que eu fosse como qualquer um dos meus colegas. Pois bem, isso é o que meus pais queriam, só que esqueceram de combinar com russos. Então, a mim me chegava de fora a ideia de que eu não era bem um argentino, eu era judeu. E eu não sabia, eu te juro, eu era uma criança de 12 anos, ou algo assim, ou 13 anos, e eu não sabia bem o que isso queria dizer. Por quê? Porque não havia judeus, a não ser amigos dos meus pais, que também eram todos judeus laicos, leigos. Enfim, para mim o judaísmo era os livros, era o gosto pela música, música clássica, etc. Então, a mim o judaísmo me chegou de fora da pior maneira, no sentido da... Meus pais me mandaram numa escola muito boa, muito de elite, etc., absolutamente antissemita, pelo meu sobrenome, que é um carimbo na minha testa, que eu não sabia que era, mas para qualquer um de que eu sou judeu, não me convidaram para as festas pelo meu sobrenome, e eu não sabia por quê. Então, eu me inteirei do meu judaísmo vindo de fora. Portanto, a minha relação com o judaísmo foi como que construída já adulto. Eu gostei da definição de Freud sobre ele ser um judeu sem Deus. Judeu sem Deus. Mas Freud teve uma solidíssima e consistente identidade judaica que eu não tinha. Eu tive que construí-la. Isso te facilitou quando você percebeu esse aspecto, vamos dizer, particular do Freud na relação com o judaísmo? Te ajudou na relação com Freud? Não faz diferença. Para mim foi admirável o modo como Freud se apropriou do seu judaísmo. Isso me deu uma espécie de caminho. Moisés e o monoteísmo, as relações de Freud com a judaidade, para mim são fascinantes. Há um livrinho de Betty Fuchs, espetacular sobre isso, bem escrito, lindo. Freud e a judaidade. Freud e a judaidade. Acho que ela leu isso, sacou isso muito bem. Agora, Ricardo, vamos chegar mais nos dias de hoje. Você já pratica psicanálise, eu presumo, há uns 40 anos, enfim. Mais. Desde 78, oficialmente. 78. Então, são bastante tempo, 47. É um longo percurso, claro, e você, evidentemente, nesse longo percurso, tem observado as coisas, enfim,
reflete, pensa. Como é que você entende uma particularidade da psicanálise, tanto no Brasil, bem como na Argentina também, você é argentino, né? A gente poderia até incluir a França também. Por que você acha que a psicanálise, especialmente Freud e Lacan... Eu sou um brasileiro com sotaque. Isso, mas especialmente Freud e Lacan, como é que você explica, no Brasil, na Argentina, na França, por que é tão popular a Argentina, no sentido não popular no sentido de popularesco, não é isso, mas por que é tão aceitada, por que é tão, assim, tão bem acolhida, não só nos meios intelectuais, nas elites, mas também nas classes mais baixas, nas classes médias. A gente fala, Freud explica, as pessoas acham interessante, na mídia não faltam referências, na internet, então... Como é que você pensa isso? O que você acha desse elemento? Os argentinos, bom, tem uma característica dos argentinos, bom, não sei se dizer isso, o que eu conheço são os porteños. Assim como São Paulo não é o Brasil, Buenos Aires também não é a Argentina, isso é uma velha história. Question is, os porteños sempre foram mais papistas que o Papa. Tem uma anedota que se não é vera bem trovata, mas acho que é vera mesmo, que Pichon Rivière, kleiniano, na época, não sei, seria isso, anos 50 talvez, foi apresentar a Associação Psicanalítica Argentina em Londres e foi conversar com Melanie Klein. Uhum. Os números que vou dizer são imaginários, mas a proporção não. Aí Melanie Klein o recebe e ele diz todo orgulhoso, em Buenos Aires somos, não sei, 50 kleinianos. E ela diz, mas que interessante, em Londres somos 10. Isso é Buenos Aires e um pouco a Argentina em geral, ou seja, eram mais sartreanos que Sartre, se tornaram mais lacanianos que Lacan. Aqui tratam isso muito como se fosse arrogância, não é? É uma paixão pelas coisas. Depois passa, às vezes não passa, né? Porque os músicos de rock falam isso. Um show em Buenos Aires, um show em São Paulo, é algo espetacular. Todo artista que toca rock, que vai comentar, vou para a América do Sul, Buenos Aires, São Paulo, então talvez você tenha um ponto aí a se considerar, uma certa paixão, né? Sim. Então é mais moda, digamos, até um certo ponto. Aqui há uma coisa que me parece uma vantagem, talvez, até um certo ponto. Até um certo ponto é o que haveria que discutir. É um certo ecletismo. Uhum. As modas passam, os fascínios passam. Às vezes há uma dificuldade em aprofundar um pouco. E isso são duas culturas. Nesse sentido, a cultura argentina e a nossa são bem diferentes. Por aí, então, penso isso. Ok. Agora, ainda nessa linha, Ricardo, eu pelo menos estou dentro da psicanálise já há 30 anos praticando praticamente. Eu percebo que a psicanálise vai crescendo, o número de pessoas, número de instituições, antigamente número de revistas, hoje número de páginas na internet, no YouTube, e também as revistas científicas, eu fico impressionado com o número de produções acadêmicas. A que você acha que se deve esse crescimento no Brasil da psicanálise, especialmente se a gente comparar com outras práticas terapêuticas, que inclusive tem até uma outra fonte, vamos dizer assim, de divulgação, de financiamento, mas por que a psicanálise consegue se manter sólida? A sensação é que não diminui, só cresce. Well, your hunch is as good as mine.
Não sei, mas não deve ser pelo efeito terapêutico, porque está muito contestada nesse sentido. Está sob fogo cruzado há alguns anos já. Que cara cujos efeitos são contestáveis, etc. A quantidade de ataques contra a psicanálise é proporcional a que ela se torna uma ameaça e que, portanto, tem importância. Ou seja, de certo modo, os ataques confirmam o que você diz. Mas, francamente, não sei por que ela se mantém. Por que ela se mantém? Talvez porque está encavalada entre a prática esotérica e exotérica, a prática religiosa e a prática laica, leiga. Porque tem uma espécie de postura crítica, no bom sentido da crítica, que permite que não se situe. Aliás, quando é criticada por não ser suficientemente científica. E essa é justamente a sua melhor característica, a ideia de que pode ser um aparelho crítico que não está algemado ao método empírico científico. Isso foi colocado como um defeito, e não é, me parece que faz parte das virtudes. Interessante que você está falando da religião, né? O próprio Lacan, o psicanalista que eu gosto muito, ele dizia: a religião vai triunfar. E o tempo prova que ele estava correto, né? A religião está longe de desaparecer, pelo contrário, não para de dar mostras, né? E até mesmo a hegemonia do catolicismo aqui no Brasil, a gente sabe que hoje está se abalando, né? Tem outras formas de religiosidade institucionalizada aparecendo. Então, será, Ricardo, que a gente poderia arriscar que o brasileiro tem uma relação com a ciência, né? A ciência como um discurso, aí, às vezes até autoritário, enfim, mas o brasileiro também tem uma relação com aquilo que, mas isso não é ciência, mas eu vou fazer também, eu vou ver, eu vou conferir, e aí logo depois teria a religião. Você acha que esse aspecto do brasileiro, desse sincretismo, ajuda a aproximá-lo da psicanálise? Sim, essa é a parte boa. É possível fazer de tudo que não seja contraditório. Você tem isso na clínica, você sabe disso tanto quanto eu, que não há para muitos dos nossos pacientes, e não são exatamente da classe baixa, e muitos deles são doutores, pós-doutores, etc. Não há nenhuma incompatibilidade entre fazer análise, ir ao Pai de Santo, ou eventualmente praticar religiões formais como a católica, a judaica. Para mim, isso faz parte do, não sei como chamá-lo, do modo de ser dos brasileiros. Isso é diferente em outros países, né? Sim. E talvez esse modo de ser, de fato, pode favorecer a aproximação com a psicanálise e talvez, por que não, pode até fazer chegar mais gente aos consultórios. Agora, essa gente toda que chega ao consultório, né, que é um bom número, os consultórios, eu vejo pelos colegas, agenda cheia, isso você acha que tem se traduzido, do seu ponto de vista, claro, em avanços clínicos, terapêuticos, o sujeito de fato permanece na análise, avança, ou você acha que é uma coisa mais superficial? O que você percebe? Bom, aí haveria que falar dos próprios analistas. Creio que somos, isso me incluir talvez, embora eu trabalhe contra, somos conservadores pra caramba. E parte das guerras de religião dentro da própria psicanálise tem a ver com reivindicar uma certa ortodoxia e que nada mude. Então, isso seria um tema para os próprios analistas. Bom, haveria, se você pede uma definição de psicanálise para 5 analistas, você vai ter 5 definições diferentes, e algumas delas talvez até contraditórias. Haveria alguns pontos em comum, mas basicamente isso faz parte da riqueza, eu diria, não do problema. Agora, Ricardo, ainda no conservadorismo dos analistas, quando a gente usa o termo conservadorismo, está implícito que é conservar algo provavelmente
que já passou, que está estabelecido, vamos conservar, não vamos mexer. O Covid mexeu com muita coisa, né? No caso dos analistas, tudo bem, talvez tenha até aumentado o número de pessoas que procuram um consultório de psicanálise, provavelmente é o que eu vejo. Mas também, por outro lado, exigiu muito dos analistas, atender online, receber por Pix, sim, tudo que se falava de dinheiro hoje. Então, eu queria te ouvir, você acha que a psicanálise acusou e metabolizou esse golpe do Covid? Está boa essa pergunta, está boa e continua sendo atual, porque o Covid, na verdade, mudou tudo. Esse clichê de que o mundo, assim como conhecíamos, nunca mais será o mesmo, é um clichê e é verdade. Mas, bom, estava mencionando agora há pouco a Radmila Siguris, que fez esse ano 90 anos e continua clinicando com toda a lucidez do fé, mas tem 90 anos e uma formação, acho que ela deve ter começado nos anos 40. Sim. Para ela, em relação à psicanálise à distância, ela me disse assim, bom, tem aqueles que dizem que é melhor isso do que nada. Eu acho que é melhor nada, às vezes. Eric Porges, conhecido lacaniano francês, escreveu um trabalho em que a psicanálise à distância não passa de um acting out, não é psicanálise. Tenho amigos, Martin Krinkiewicz, por exemplo, acha que é o futuro e o fundamento, todos têm fundamentações teóricas tanto a favor quanto contra. Não vamos entrar nelas. A mim, quando me perguntam isso sobre ganhos e perdas, eu digo duas coisas. Primeiro que eu fui um pioneiro, porque durante quase 20 anos eu tinha 2 consultórios, um em Brasília, outro em São Paulo. Ficava 3 semanas por mês, todo mês, em São Paulo e 1 semana em Brasília. Então, tanto com meus pacientes de aqui quanto com os de lá, às vezes fazia sessões por telefone ou acho que na época tinha Skype. Skype, isso. Internet de escada. Isso, exatamente. Então, não me é alheia essa ideia da psicanálise à distância, mas na época era um complemento. A psicanálise propriamente dita implicava numa presença. O Covid nos trouxe uma análise absolutamente virtual, ao ponto de eu próprio também ter recebido, e ainda trabalho com pacientes que nunca vou ver, talvez, na minha vida. Uma pessoa que me procura e que mora na Nova Zelândia, uma pessoa que me procura desde Estados Unidos, de Nashville, através de textos meus, que antes, eu seria uma referência literária. Ele consegue meu WhatsApp e me pede análise. É uma análise feita com alguém que provavelmente só conheço 2D. Eu não gosto, se você me pede a minha preferência é que as pessoas venham para o meu consultório. Mas não digo, como estou te dizendo, não disse que não na pandemia, porque morreria de fome. Essa discussão sobre uma certa hipocrisia que transformaram em teoria uma questão de necessidade, porque senão morreriam de fome, isso, cara, ninguém disse. Então, teorizavam, a mim me lembra certas coisas da história da psicanálise. Eu sou da época que existia angústia, uma entidade clínica chamada angústia do final de semana. Exatamente. Porque a psicanálise propriamente dita, senão não era psicanálise, era segunda, terça, quarta, quinta e sexta.
Eventualmente era 4 dias. Então, você não ia ver teu analista durante sábado e domingo, ou sexta, sábado e domingo, chamava isso de angústia de final de semana e era uma entidade clínica interpretada e com teoria. Quando começaram a aceitar que a psicanálise poderia ser 3 vezes, 2 vezes, eventualmente uma vez, isso até hoje é um problema deontológico nas sociedades oficiais, aí desapareceu a instância clínica. Desapareceu a teoria e desapareceu o ser clínico de uma instância que era a angústia. E com Covid e com a psicanálise à distância, creio que é parecido. Sim. Você acha, Ricardo, que os psicanalistas estudam, teorizam e discutem entre os pares uma coisa e no silêncio dos seus consultórios, só com o paciente, ou virtualmente só com o paciente, fazem diferente? O tempo todo. O tempo todo, e às vezes dizer a diferença entre o que supostamente você deveria estar fazendo e o que você faz é um problema, porque aí está o conservadorismo outra vez, e isso pode virar a ser caças bruxas, né? Você estuda a Ferenczi, cara. A Ferenczi, aconteceu isso com ele na época da fundação da própria psicanálise. As invenções dele... Ele foi cancelado, um termo atual. Exatamente. E sofreu terrivelmente porque era a turma dele que estava chutando para fora. Então, a questão é, como fundamentamos... Esse é meu tema desde sempre, cara. Como a gente fundamenta o que faz? Não o que supostamente deveria fazer. Mas o que faz? Senão o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Aí se justifica a supervisão, se justifica... Mas não tanto para que me digam como analisar, senão para poder entender o que aconteceu, o que eu fiz. Por que tal dificuldade com tal paciente? Por que eu tomo essa solução? É que você tem que inventar. A dimensão heurística da psicanálise, para mim, é importantíssima. Eu estava rindo porque me lembrei de... Não sei que ano, eu já estava aqui. Anos 80, vai. Eu atendia um pacientinho que tinha 11 ou 12, por aí. E ele tinha uma relação de rivalidade feroz. Era um temporão e tinha uma rivalidade feroz com os irmãos, que o tratavam como café com leite. Uhum. E descontava em mim. Me xingava gratuitamente todas as sessões. E, em tese, o analista tem que ser algo assim como uma espécie de zen ou uma tela... Um espelho opaco, como diria Freud. Isso. Que nunca foi meu estilo. Eu cansei de ser xingado por aquele moleque. E aí? E eu disse para ele, você quer brigar comigo? Então vamos brigar mesmo. E na época eu treinava full contact e tinha luvas. Sem luvas. Eu dei um par de luvas para ele e a gente saiu na porrada no pátio da nossa casa. A secretária perguntou para um colega se ia para chamar a polícia. Porque é óbvio que não estava tentando machucar o garoto, mas eu estava lutando de verdade. Sim, ou seja, sim. Eu não machuquei ele, mas quando era para bater, era para bater. E ele também. Sim, sim. Até ele não dizer chega, eu falei para ele, quando você quiser parar, você para. Isso mudou toda a minha relação com ele. A partir daí fiz outras coisas, que era andar com ele pelo bairro, era nas Perdizes, aqui perto. Caminhar conversando com ele, que era o jeito que funcionava. Tudo isso, se eu fosse para supervisão, me matariam, né? Sim, na época. Sim. E se você escrevesse um livro sobre isso, se você falasse na escola de psicanálise, qualquer uma delas, sobre esse caso, você acha que isso afetaria o conservadorismo dos psicanalistas? Sim. Aí aparecem uns carimbos, como que eu era um bad boy, ou um cara rebelde, etc. O que é bom e ruim, né? Uhum.
É bom porque tem gente que vem por curiosidade e é ruim porque acabam me cortando como alguém pouco sério. Sim, tipo. E das redes de relações. Os analistas dependem dessas redes de relações. Então, o Ricardo, tudo aquilo que o Lacan falava, que os analistas precisariam se reinventar, precisariam contestá-lo, discordar dele. Até o próprio Freud também falava que os analistas tinham que ser mais criativos. Então o sujeito, quando ele quiser praticar psicanálise, eu tenho certeza que aqui na Rádio Freud vai ter um monte de gente iniciando, é engraçado, ele vai ter que desaprender algumas coisas e enfrentar esse cálculo pessoal dele na relação com o outro parceiro, o outro par psicanalista, que vai funcionar como um superego. Então, aí está o problema dos interlocutores, dos pares, com quem a gente conversa, que não seja um professor, que não seja um supervisor como professor. Com quem, outra vez, com quem eu posso falar sem vergonha e sem inibição, que isso vai voltar para mim como um pecado, como uma heresia, sobre o que eu faço, sobre os limites e dificuldades, e que não, para dizê-lo em bom francês, que não cague regras para cima de mim. A única análise que eu interrompi na vida, que eu fui embora, abandonei meu analista, foi por isso, porque meu analista decidiu, achou isso que era uma interpretação, me passou um manual. Não é que fui embora numa espécie de explosão. Tentei conversar sobre isso, mas não. Me passou a cartilha de como eu devia fazer, como eu devia ser. Aí eu disse, eu não estou aqui para isso. Sim, obviamente. E fui embora, única vez. Isso foi para mim como... tentei trabalhar com a figura, digamos isso, mas não foi possível. Justamente por fé conservadora. Ou seja, aquilo que eu disse que fiz era tido como tão horroroso, tão pecaminoso, tão herético, que sequer podia escutá-lo, a não ser como se fosse você tem que voltar a seu lugar. Bom, aí não tem conversa. Não. Está longe de psicanálise. Agora, Ricardo, vamos dar uma derivada, já que você está falando do que o psicanalista precisa, né, para poder avançar também na sua prática, né, para ser um pouco mais livre. O que você sente dos jovens analistas, claro, que chegam até você, que você provavelmente tem contato. Como é que você está sentindo essa moçada mais jovem? Bom, como dizem outro clichê, eles são o futuro, né? Ou seja, para mim a questão é aprender deles. Aprender das perguntas e das questões que já não são minhas ou que não são minhas porque eu virei conservador. Aliás, a luta contra isso em mim é permanente e o jeito de fazê-lo... eu tenho... Tem quem diz que eu digo sempre não primeiro e depois eu digo, pode ser, e depois eu digo assim. É verdade. Meu não inicial é o conservadorismo, ou seja, não me toquem nas minhas certezas estabelecidas. O meu pode ser e o sim posterior é porque há um trabalho meu contra mim próprio para dizer, porra, e se for verdade. Então, os jovens analistas, para mim, estão aí. Eu vejo um conservadorismo na juventude que me espanta a mim. Exatamente, é disso que eu estou falando. Eles são conservadores quase que da pior espécie possível, pessoas de 25 anos que parecem, não sei, meus avós eram mais liberais do que eles. Esse conservadorismo da juventude também é um fenômeno atual e a gente não pode deixar de conectar com essa polarização política, especialmente esse retorno da extrema-direita ao poder em vários lugares. E também o manejo muito interessante da extrema-direita nas redes sociais, enfim, que isso acaba influenciando uma boa parcela dos jovens. Você acha que essa polarização política, essa coisa
de ódio entre A e B, B e A, você acha que isso pode afetar a psicanálise? Sim, com certeza. Como? E pode se armar, digamos assim, com um arcabouço teórico para se defender e se torna mais dogmática precisamente para se defender disso, ou então a interpretação aplicada às fórmulas fáceis de interpretação da polarização política, que pareceria ser uma intervenção política dos analistas, é a coisa mais antipolítica que existe. Apresentar para cima de uma situação política uma espécie de saber abstrato não muda nada essa situação política e coloca os analistas numa posição muito contraditória. Então a questão é como isso chega nos consultórios e como a gente se posiciona, né? Aqui haveria que dialogar com pessoas que trabalham isso de outra maneira, como Zizek, enfim, que fazem crítica da ideologia, que isso não é dizer como as coisas deveriam ser, sino tentar pensar a mesma história, tentar pensar como são e por que são assim. Porque a psicanálise se pretende apolítica, ou enfim, de certa maneira distante disso, mas isso chega dentro do consultório, isso está presente. A psicanálise não pode ser apolítica. Eu escrevi há não tanto tempo atrás. Para mim, a política, a questão política, a pergunta política perpassa tudo que eu leio e escrevo desde sempre. Mesmo quando estou escrevendo textos puramente teóricos ou clínicos, a questão política da psicanálise perpassa meu trabalho. E eu faço uma diferença que você conhece entre a política e o político. Isso. Você está falando da política. Isso. E creio que a psicanálise tem algo a pensar do político. Há algo político na psicanálise. Essa diferença talvez haveria que explicá-la rapidamente. O fato de trabalharmos com a linguagem e com o que a linguagem fez de cada um de nós, isso é o político. Ou seja, é a mesma linguagem que faz a relação social, que constitui a cultura e que, portanto, todas as relações entre as pessoas são simbólicas. É ali que a psicanálise intervém, portanto, a psicanálise trabalha com o político por natureza. A política é um pouco o gerenciamento das relações de conflito dentro da sociedade por pessoas ou por grupos. E aí entramos nos discursos mais cínicos, mais oportunistas, enfim, isso tudo. A polarização vai por aí. Agora, creio que os analistas esquecem o político da psicanálise quando são arrastados pela polarização, mas creio que não existe neutralidade política. O analista necessariamente está posicionado. Se não estiver posicionado, não poderia sequer trabalhar. Agora, estar posicionado não é tomar partido fla-flu sobre qual seria a verdade, senão que ele não pode ser... a gente somos cidadãos dentro de uma cidade. Essa determinação é ineliminável. Então, uma coisa é a neutralidade em relação ao significado, à significação do que um paciente nos conta. Outra coisa é pensar que estamos numa posição angelical, como se não fôssemos afetados ou marcados. A minha ideia é que quanto mais clara estiver a minha posição, mais é possível pensar o que é meu e deveria ficar entre parênteses, e o que é do meu paciente e deveria aparecer como em questão.
Mas para isso eu não a indiferença em matéria de política me parece um sintoma aos analistas, no caso deles acreditarem que podem ser indiferentes. Agora, isso não quer dizer que o analista está numa posição de interpretar os políticos, isso me parece antipolítica, inclusive, como se fosse desde um lugar de saber abstrato. Vamos falar do inconsciente do presidente da República. Sim. Você vê que é contraditório de qualquer maneira. Se fosse meu paciente, o presidente não poderia falar publicamente por razões óbvias. Não sendo meu paciente, o que significa que a partir de decisões políticas de alguém eu vá interpretar um suposto inconsciente do presidente da República? A que serviria, em última instância, a não ser a fazer o jogo, vamos supor, da oposição? Sim, sim. Dependendo da oposição ou situação, sim. E sim. Digamos, isso, cara, que uma vez um amigo me disse, a partir de uma interpretação da sua analista, eu não posso deixar de pensar que quando me interpreta está se vingando de mim. É dito de brincadeira, mas digamos, há um velho ditado porteño, não sei se chegou aqui, que dizia que toda interpretação fora da sessão era uma agressão. Não lembro. E eu concordo. Eu concordo porque nós, eu vou dizer isso, aí vão me dizer coisas, nós somos como os vampiros, cara, no sentido de Bram Stoker. A gente só entra num quarto se for convidado. Exatamente. Vale a comparação. Mas, digamos, se não formos convidados, não podemos nem abrir a boca. Sim, igual que o vampiro, nesse sentido. Uma questão de bom senso. Ricardo, a gente falou dos jovens analistas, dos analistas jovens. Vamos falar de algo que ninguém fala. E os velhos analistas, os analistas idosos? Ou seja, vamos falar de nós. Eu tenho certeza que você tem pensado sobre esse assunto. O que você tem a dizer? Eu acho importante. Eu tenho pensado nada, cara. Tenho pensado que eu quero esquecer. Não, mas me diz mais, o que exatamente? Porque o analista jovem ele está olhando para frente, né? Daqui tantos anos, a minha clínica, eu vou estudar, vou fazer... Eu também. E o velho, ele tem o futuro, mas ele também tem um grande passado. Como é que é ter um grande passado? Eu só olho para frente, se olho para trás fico com vertigem. Eu tive um sintoma uma vez. Acho que eu posso contar isso. Acho que quando fiz 50 anos, faz algum tempo já, semana passada, durante alguns meses, não muitos, mas 2, 3 meses, fiquei obsessivamente assistindo no computador seriados dos anos 70, quando eu era adolescente. Era um sintoma porque era compulsivo. Eu estava vendo o que eu via e me maravilhando porque na época eu via em preto e branco e dublado em castelhano, né? Sim. Em Buenos Aires. E agora estava vendo a cores e na língua original, em inglês. Agora, isso foi um pouco o luto, como tentando me apropriar como é a procura do tempo perdido. Sim. Quando isso passou, e passou em análise, eu falei disso, estava em análise na época. Quando isso passou, eu acho que aí atravessei alguma arrebentação. Tá. Então, por isso digo que eu olho para frente, porque se olho para trás. Mas, não sei, é uma profissão muito curiosa, porque, como dizíamos antes, tem uma piada que diz que analista não se aposenta, morre. O que você acha? Eu acho que é verdadeiro isso aí. Não há nenhuma razão, a não ser que você tenha algum problema cerebral, mas, digamos, tirando isso, que seria um problema hardware, em termos de software, não há nenhuma razão para parar de trabalhar, a não ser ficar cansado ou de saco cheio, que é absolutamente um tema, né? Sim. Porque é interessante, né? Geralmente, via de regra, o analista mais idoso, ele já tem um percurso e uma rede de relações, enfim, o consultório dele caminha bem,
ele tem um bom rendimento, ele não passa mais pelas agruras do cotidiano, falta de dinheiro, etc. É uma outra coisa, né? E aí eu queria que você falasse, então, né? O que será que instiga o psicanalista mais velho? Eu me lembro de uma coisa, te digo onde está, talvez na primeira aula do seminário chamado da Angústia, ou seja, 1960, de um Lacan que na época teria, se for 60, tinha 59 anos. Isso. Que ele disse que ele lamentava que os analistas mais experimentados perdessem a ansiedade que causava, a palavra em francês é angoisse, angústia a gente diria, eu acho que angústia muitas vezes é usado como um termo filosófico que se infiltra na nossa língua. Se trata desse incômodo, dessa coisa, desse frio na barriga, digamos assim, dos analistas mais novos, que Lacan lamentava que isso se perdesse com a experiência, quando são mais experimentados já não sentem mais isso, e que ele achava um déficit, uma pena que isso se perdesse. O que me fez pensar, fechando a citação, o que me fez pensar que seria possível preservar isso um pouco. Isso depende de que você não se acomode no que você supostamente crê que sabe. Ou seja, uma espécie de abertura a se deixar ser surpreendido. Eu adoro, particularmente, um dos meus psicanalistas preferidos, não é um lacaniano, é Theodor Reich. Não Reich, R-E-I-K. Seria por não confundi-los. Amigo do Freud? Discípulo, amigo, a ponto de que era apelidado de um jeito derrisório, como dizem. Sacaneavam ele, chamando ele de pequeno Freud, porque aparentemente ele o imitava. Mas se tem um cara que não imitava ninguém e que tinha um estilo próprio e criativo, era Reich. E ele falava tem um livro que se chama O Analista Surpreso, o Psicólogo Surpreso. Ele não fazia muita diferença entre psicólogo e psicanalista. E outro livro que é absolutamente recomendável até hoje, como um livro de técnica, porque ele apresenta o que ele faz, que se chama Escutando com o Terceiro Ouvido. Terceiro Ouvido, exato. A surpresa, cara. Ele é o cara que valorizou que o analista é aquele que tem que poder ainda se surpreender. Se você não se surpreende mais com o que te chega, ou de você próprio, ou do teu paciente, você está liquidado como analista. Isso, para mim, é uma profissão de fé. Se tenho alguma, essa. Fé no paciente. Preservar a surpresa, né? Fé no paciente. Não, a ideia, não tanto fé, não nesse sentido. Estou brincando com profissão de fé, porque sou vida religiosa. A ideia de que preciso cuidar para não ficar calejado. Uma coisa que estava escutando no podcast sobre política, voltando a ela, sobre a obscenidade política na qual estamos, que tem a ver com o modo de fazer política nos últimos 10 anos, talvez, ou mais, é que pareceria que a gente já nada mais te surpreende. Você pode escutar as maiores barbaridades e você diz, então tá, e qual é a próxima novidade? Isso é o fim. Eu creio que se entrarmos nessa como analistas, estamos perdidos como analistas. A psicanálise termina. A psicanálise não vai terminar, como diz Lacan, pela religião, quando ele diz isso, porque a religião fornece sentido sem parar. Sim. Mas vai terminar se perdemos a frescura, no sentido do frescor, de ser fresco, de nos deixarmos surpreender pelo que escutamos ou pelo que saiu sem eu querer, esse tipo de coisa, né? Nessa linha, Ricardo, nessa novidade que vem do paciente que nos interroga,
Você, Ricardo Goldenberg, o que dos últimos anos, de um período para cá, o que tem chegado dos pacientes que te instiga, que te deixa curioso, mobilizado, que te faz pensar? É difícil dizer isso genericamente. Enquanto estávamos preparando o equipamento aqui, estávamos conversando sobre o Tésio, né? Sim. E o Tésio é algo que não está muito teorizado e muito pensado. Basicamente, o Tésio eu penso como uma espécie de patologia do desejo. Você para de desejar, por isso você fica entediado. Sim. Em castelhano se diz aburrimiento. Aburrido. Quando uma criança diz, mamãe, estou aburrido, isso significa... Ela diz, vai brincar. Ele diz, não, mas já brinquei todos os... Vai procurar um dos teus amigos. Já procurei. Enfim, nós podemos cair nisso e se cairmos nisso, temos um problema, né? Nesse sentido, aprender dos pacientes teria que ser algo permanente. Eu não posso pensar em assuntos em particular, mas sim em posições. Por exemplo? A repetição neurótica coloca os nossos pacientes muitas vezes como entediados e entediantes. Isso nunca o tratamos em si próprio como um sintoma. Haveria que pensá-lo como um sintoma. Como um sintoma contemporâneo. Quando alguém... estou escutando isso muito. Quando alguém já diz que fez tudo o que teria a possibilidade de fazer qualquer coisa. Vamos supor que é uma pessoa que não tem problemas econômicos. Bom, imediatamente se coloca, estou entediado. E isso é algo que haveria que pensar um pouco melhor. E as mudanças sociais, Ricardo? A mulher, o homem, o amor, enfim, família, essas questões mais genéricas, né? Que vão se modificando pouco a pouco. Você acha que isso afeta o psicanalista, ou faz pensar, ou você acha que não, com o que a gente tem já dá para lidar com isso? Não, tem mudanças sociais. O tempo todo. Nós corremos atrás na retranca em relação à teoria. Por isso, muitas vezes, outros grupos estão muitíssimo mais na frente do que nós, pensando a contemporaneidade. Voltamos ao conservadorismo dos analistas. Demoramos em acolher e pensar. Covid era um exemplo. Os franceses têm um estilo, também eles dizem que não, e fundamentam rapidamente, com toda a teoria, por que não, antes de aceitar alguma coisa. Foi assim com secretárias eletrônicas, com a televisão, com a internet. Primeiro é Apocalipse, Black Mirror, o fim dos tempos. Nesse sentido, os anglo-saxões são mais interessantes, porque acolhem isso com mais tranquilidade. Nós somos uma mistura disso tudo. E aí voltamos ao conservadorismo. Nesse sentido, as pessoas mais jovens que nasceram com a internet como mais um órgão, digamos, temos que aprender com eles, né? E não ensinar o que isso seria. Não sabemos nada. A posição de não saber é a posição analítica por excelência, talvez não no sentido de Sócrates, mas bastante parecido. Então, nesse sentido, praticar a psicanálise não mudou. A gente tem que ser um apaixonado pelo não saber. Concordo com você. Sim. Independente do tempo. Tem até a famosa frase do Lacan, o analista tem que estar afinado com a subjetividade da sua época. A gente tem que pensar na nossa época. Mas isso porque não somos nunca contemporâneos o estado do saber, não somos contemporâneos do estado de saber da nossa época. Então a gente está sempre atrasado. Sempre atrás, sempre atrasado. Portanto, se os analistas não pensamos que estamos sempre correndo atrás do prejuízo, estamos mal, cara. Só para a gente finalizar agora, Ricardo, já que você falou que você olha para frente, que futuro você vislumbra para a psicanálise? Não sei. Vem anunciando o fim da psicanálise há muitos anos, né?
Freud trabalhou muitíssimo para que ela não terminasse e conseguiu uma coisa fantástica, né? Mas pagou um preço alto, que foi justamente um modo de institucionalização que é um pouco inimiga da própria essência da nossa prática. Lacan era bastante pessimista e apocalíptico, né? A psicanálise fracassará, esse tipo de coisa. Eu estou pagando para ver, digamos assim. Tem até um ditado em língua portuguesa, uma expressão, na verdade, né? Que futuro é a gente que faz, né? Sim. Então, resta aos psicanalistas. Né? Então, envelhecer é justamente pensar que não tem mais futuro. Tem toda uma crítica de que os homens, em particular, não aceitam envelhecer, são adolescentes, tem uma amiga que fala em vovoescentes, porque são, como eu, por exemplo, avós e se recusam a envelhecer, Mick Jagger, Peter Pan, etc. Hoje em dia, obviamente, estou vendo isso com outros olhos. A mim me parece uma questão de... Não tanto por brincar, eu tenho... Acho que foi, não sei, Calma Urgente, um desses negócios que estavam falando sobre os adultos que têm bonequinhos, falando para o bebê reborn. Isso. Que seriam as bonecas das mulheres adultas, e dizem, não, mas eu sou homem. Eu tenho bonequinho no meu consultório, do Super-Homem, do Batman. O Freud. Não, eu não tenho Freud, eu tenho meus heróis. Batman, o Super-Homem, o Coringa. Sim, claro. São seus bebês reborn. Sim, exatamente. São meus bebês reborns e por que não? Eu brinco com eles, deixa eu brincar com eles. Né? Bom, Ricardo, queria te agradecer. Queria que você falasse para a câmera agora. Queria que você dissesse aí para os ouvintes e espectadores da Rádio Freud as suas palavras finais. Palavras finais, fica assim. Beijinho, tchau. Muito obrigado. Eu que agradeço.